Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Nó do Norte, programa onde mostramos todos os caminhos que a astrologia nos revela. A partir do conhecimento do mapa astral, podemos encontrar respostas, caminhos para a nossa vida. E ultimamente temos dado foco mais objetivo à questão da vocação. Como que a partir do mapa astral podemos desenvolver uma visão mais clara da nossa vocação. Então, para isso, agora vamos no programa Nó do Norte de hoje tratar sobre um dos aspectos da vocação, da busca individual pela vocação, que é a escolha profissional. E para isso vamos chamar a nossa produção, que está Terra chamando o Diogo para o Nó do Norte número 26 de hoje. Olá, Diogo, vamos vindo, aí. Olá, Diogo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo certo. Vamos aumentar aqui o volume. Então, Diogo, vamos falar hoje sobre escolha profissional. Isso aí, então a gente viu continuando o que nós vimos na última aula, na última live, né? Que foi uma aula, né? Foi uma aula, uau. Mas a gente viu na última live, a gente falou sobre identidade, a importância de identificar, né? Ter mais clara a nossa identidade. E isso vai nos dar mais propriedade para entendermos, né? Termos mais claro o que significa esse propósito, né? Qual que é o nosso propósito. Então a gente falou sobre esses dois elementos, né? Identidade, propósito e vimos alguns aspectos no mapa astral sobre isso. Então a ideia agora, né, é tendo consciência, né? Tendo um pouco mais de consciência, mais claro sobre a nossa identidade, nosso propósito de vida, nossa vocação, a gente ir para uma parte mais prática, né? Então a gente buscar entender a nossa atuação profissional, né? Então como nós podemos atuar, né, profissionalmente e como o mapa pode nos ajudar nessa escolha profissional, mas não simplesmente uma escolha profissional desconsiderando a nossa vocação ou propósito, né? Ou no caso a gente vai fazer uma escolha profissional que desconsiderando isso. Na verdade, a gente poder fazer uma escolha profissional levando em consideração, né, essas evidências que nós vimos na última live, né, quando nós falamos de identidade e propósito. Então, né, a ideia hoje, né, a primeira pergunta é como nós podemos, né, utilizar a vocação na escolha profissional e de uma forma mais específica ainda, dentro do mapa astral, como nós podemos, né, identificar fazer uma escolha profissional com o mapa, né, os elementos podem nos ajudar a entender, né, e essa escolha profissional, né, considerando também a nossa vocação. Bom, nós já falamos nas lives anteriores, né, que existe uma confusão entre vocação e profissão. E isso é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Então, tendo claro, vocação é algo interno, é algo do coração, da alma, do destino, da nossa essência, da nossa natureza. E é fruto de um entendimento da nossa identidade. Ou seja, tendo claro quem somos nós, podemos ter claro o nosso propósito de vida. Então, a partir da identidade, a temática da vocação se desenvolve na direção do propósito de vida. A escolha profissional é uma das consequências possíveis disso. Então, quando a gente fala de escolha profissional, a gente... Só um segundinho aqui que tem... Quando a gente fala de escolha profissional, a voz sai atrasada, Adri. Como assim? A minha ou do Diogo? Esperamos que nenhuma, mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente
Muitas mensagens entrando aqui por todos os lados. Vamos lá. As damas presentes, as moças presentes, sabem que os homens têm mais dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que dirá 3, 4, né? Então, uma delas sendo live, tudo bem. Agora, começa a botar muitas outras junto, aí começa a complicar. Então, quando a gente fala de vocação, então a gente primeiro... A minha? Então, não sei, Adri, não sei. Vamos torcer para que melhore. Para mim tá normal, pelo menos. Eu te ouço sem delay, o Diogo, o que é uma alegria, né? Porque normalmente tem alguma... A boca mexe e a voz vem bem depois. Então é a tua internet, Adri. É a tua internet. Porque se aqui entre as duas tá rolando bem, o atraso deve ser então como chega para ti. Bom, o que acontece? Quando a gente trata então da vocação, a gente está tratando de um aspecto interno. E a confusão que a gente tem que esclarecer inicialmente é a questão que a profissão é só uma consequência. E essa consequência, tu falaste uma coisa muito importante, que a gente vai frisar bastante daqui para frente, que é a astrologia baseada em evidências, né? Em resposta, né, ao pessoal que não conhece astrologia, e talvez seja a maioria das pessoas, não conhece e talvez pense que ela se baseia numa crença, ou em, sei lá, em quê? Em superstição, ou em achismo, a gente responde, né, que podemos, assim como existe a medicina, que é uma abordagem da medicina baseada em evidências, podemos falar de uma astrologia também baseada em evidências. Ou seja, vamos analisar os mapas que temos à mão, vamos pegar, por exemplo, os exemplos que nós colhemos no nosso programa Meio do Céu, né, em que analisamos vários casos reais de personagens históricos que têm os seus mapas disponíveis e a gente pode analisar. Vamos buscar evidências para entender qual é que é a lógica e daí entender a profissão, né, baseado nessas evidências, que todos nós podemos escolher, pegando casos reais em que um mapa X oferece uma predisposição vocacional e a profissão vai ser a consequência disso. Por que eu estou falando isso? Porque não é tão óbvio a maneira como as pessoas escolhem a sua profissão. As pessoas muitas vezes escolhem no que trabalhar em base à circunstância, em base a quanto paga, em base ao que tem disponível, ou em base ao que está na moda, ou que vai ser valorizado no mercado naquele momento, naquele período. Então, essa é uma forma de se trabalhar a questão de fora para dentro. O que nós estamos propondo na astrologia, ou utilizando os recursos do mapa astral, é uma escolha profissional de dentro para fora. Ou seja, em primeiro lugar, desenvolver uma visão mais clara de quem somos, da identidade e do propósito. E a partir daí, fazer uma escolha baseada em evidências. Tá? Então, isso é uma proposta. É uma proposta e que vem sendo, através do meu trabalho com atendimento de mapa astral, vem sendo desenvolvida há muitos anos. E a gente vai reconhecendo a correspondência direta que isso tem. Essas são as evidências. Né? Muitos e muitos casos de pessoas que, através do mapa astral, começam a se conhecer melhor, começam a ter mais claro a sua identidade, e se for o que elas buscam, naturalmente elas vão encontrar a partir daí uma visão mais clara do seu propósito de vida. E se for o que elas buscam, como consequência natural, vão ter uma visão mais clara do que elas poderiam ter como profissão. E isso às vezes significa uma escolha, às vezes significa um ajuste, às vezes significa uma mudança radical na vida. E em todos os casos, vai na mesma direção. Vai no alinhamento da profissão com a vocação. E isso é interessante para todo ser humano. Não tem um ser humano que não vá se beneficiar muito com esse alinhamento. Porque a vida, literalmente a vida, toma outros rumos. Rumos mais coerentes com a própria natureza. Então, disso se trata quando a gente fala de escolher profissão através do mapa astral. Não é brincadeira. Só que começa lá de dentro
trazendo a consciência para algo mais claro sobre a vocação em primeiro lugar. E dentro do tema da vocação, a identidade. E depois, o propósito de vida. Daí tendo isso bem mais claro, vai ficar mais fácil, né? Poder escolher, né, uma atuação profissional, prática, né, e objetivo, porque a gente vai... Acho que é isso que a gente falou nas outras, né? A gente tem um universo muito grande de opções, e no momento que a gente faz esse movimento, né, de olhar para dentro e tentar entender melhor essas tendências, a gente vai diminuindo, né? Então, olha, eu tinha tudo isso, agora eu tenho, olha, essas aqui são algumas opções. E aí fica muito mais fácil, né, escolher quando tem 10 opções do que quando tem 1000, né? Então, acho que dentro desse processo, né, a gente falou de alguns elementos lá do mapa astral, sobre identidade e propósito, e hoje, quais elementos, né, para quem está em casa com o seu mapa em mãos, né, poder olhar, quais elementos podem olhar, né, então vai dar uma certa, vai poder clarear, né? Teu som sumiu, Diogo. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Então, eu falei agora quais elementos que a gente pode, do mapa astral, né, nós podemos observar para poder compreender melhor, né, como buscar essa atuação profissional, levando em consideração a nossa vocação também, né? Deu uma cortada de novo. Tu podia só repetir a última vez a pergunta? Deixa eu tentar, deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Vai que eu respondo outra coisa, né? Não, eu perguntei quais são os elementos, né, no mapa que nós podemos observar, então, para buscar, né, essa atuação profissional, levando em consideração o que nós falamos na última live, né? Levando em consideração a nossa identidade e o nosso propósito de vida também. Agora sim. Pois é, a gente vai tomar alguns exemplos históricos, né? O primeiro deles que a gente tem que considerar são alguns pontos clássicos do mapa. São pontos que a gente vai encontrar sendo abordados genericamente, né? Quando o assunto é astrologia e vocação. Vamos colher em primeiro lugar o próprio nó do norte, que é o aspecto que dá nome ao nosso programa aqui, o nó do norte, que é esse indicador do Dharma, esse indicador do destino, esse indicador da missão de vida. Esse é o primeiro que a gente tem que ler, né, no nosso mapa para ter uma visão mais clara, um apontamento para a vocação, ou seja, em primeiro lugar, para a identidade, né? Bom, só que além disso, a gente tem que considerar também um outro aspecto que é muito válido no sentido profissional, que é o meio do céu. O meio do céu, ele vai indicar especificamente como que a gente se projeta no mundo, como é que a gente se promove, como é que a gente luta pelo nosso lugar ao sol. E isso, o meio do céu vai ser uma informação valiosa para uma escolha profissional. Porque o meio do céu é mais para fora, assim como o trabalho, a profissão. Vocação é mais para dentro. Vocação é mais a causa, é mais o motor da minha ação fora. E esse motor ele vai ser mais ou menos consciente. Agora a ação vai ser ação. Tá? Então o meio do céu é o primeiro que a gente vai dar atenção no quesito escolha profissional. Então a gente tem alguns exemplos das numerosas lives que a gente fez do programa Meio do Céu, né? O programa Meio do Céu é exatamente o programa da análise dos mapas das personalidades históricas. Um deles, que é um caso extremo, né? É o Napoleão. O Napoleão é um caso extremo. Por quê? Porque acho que ele não escolheu de profissão, vou ser imperador, né? Vou dominar o mundo, né? Mas também não estava no mapa dele, assim, ó. Pensa algum astrólogo fazendo o mapa do Napoleão lá, o que eu vou ser da vida? Acho que tu vai dominar o mundo, vai ser imperador de tudo, né? Não, na verdade, sim, o senso estratégico dele era notável,
possivelmente a inclinação pelo poder, a afinidade com o poder também, mas não dá para dizer pelo mapa do Napoleão que ele ia ser imperador, né? E sim que ele ia ser um grande líder, que ele ia ser um bom estrategista, que ele ia atrair oportunidades de liderar, de comandar e de se beneficiar com isso. Agora, o mérito dele é, com esse mapa, ter aproveitado tão bem esses potenciais, que podemos dizer que ele chegou a aproveitar, assim, tudo que pôde, né? Então, ele teve um resultado acima da média, né? Teve um resultado sobre os potenciais que o seu mapa indica espetacular, né? Extraordinário. E extraordinário, fora do comum, né? Isso que significa a palavra, né? Então, o que acontece? Esse é um bom exemplo para a gente entender que nós podemos ter um mapa tão predisposto positivamente quanto o do Napoleão e não sermos o novo Napoleão, né? Por quê? Porque aí vai da nossa capacidade de escolher os caminhos que a vida aponta, o melhor possível para e também ter um certo karma favorável, né? De um encadeamento de eventos a partir das nossas escolhas que aproveitem todo esse vento a favor para chegar a um grande resultado. Mas, se nós tivermos um mapa com o meio do céu, não só o meio do céu do Napoleão, mas todas as demais configurações, nós poderemos certamente chegar a ser líderes de destaque em algum âmbito. Poderemos comandar processos coletivos e podemos impactar a vida de muitas pessoas. Isso aí está cheio de gente assim. Então, entendam que essas pessoas, o mapa não garante. Então, isso é importante, né? O mapa indica uma vocação e isso vai se expressar através de algumas possibilidades profissionais. Sim, isso a gente pode identificar, mapear e orientar a pessoa. Mas a escolha vai ser dela. Tá? Eu já vi mapas perfeitos para médico, mas o cara não queria, o cara não, sei lá, ele tinha uma afinidade, mas o cara tinha algum preconceito com algum detalhe prático da profissão, ele foi fazer outra coisa, né? E eu já vi mapa de excelentes terapeutas, caras com uma mão, com uma energia, com um dom de cura, e não era médico, por uma circunstância. Mas se fosse, teria aproveitado os mesmos potenciais de uma outra maneira. Então, a questão profissional é uma questão de escolha. Ou seja, a gente é livre para escolher, mas se a nossa escolha for baseada em evidências, se a nossa escolha for baseada numa reflexão racional, calculada, pensada, em cima do tanto que a gente se conhece, a escolha vai dar melhores resultados. Tá? Então é isso que nós nos propomos nesse trabalho de oferecer, através do mapa astral, uma ferramenta de ouro para que, além de identificar a vocação, de descobrir a vocação, de ter clara a vocação, de abrir os olhos para o propósito de vida, além disso, traduzir isso de maneira prática em algumas opções profissionais. Por que opções? Porque profissão é escolha. A vocação se identifica, mas profissão se escolhe, né? Então, eu acho que até os exemplos que me vieram à cabeça agora, eles são bem ilustrativos, né? Alguns dos melhores curadores que eu conheço não são médicos de profissão. Porque escolheram, a circunstância puxou eles para outros lados e tal, mas os caras são baita curadores, né? Ou seja, tem um feeling, tem um senso de saúde, tem um conhecimento profundo, tem uma sensibilidade, uma capacidade de tratar, resolver, né? Entender o que a pessoa está sofrendo e curar. E os caras não são médicos. Então, por quê? Porque é uma vocação bem canalizada numa profissão que circunstancialmente não foi medicina, né? Quer dizer, não foi faculdade, né? Porque é uma outra forma de exercer não oficial, né? Não profissional. Então, isso é muito importante. A profissão, o meio do céu, é um indicador de como isso se projeta. Depois a gente vai ver também como que estão arranjadas as casas de terra, porque terra é a nossa base, a nossa estrutura, a nossa relação com as regras, com o concreto, com o objetivo, portanto, com o nosso trabalho, com o nosso sustento. Então, as 3 casas de elemento terra, casas 2, 6 e 10, vão nos falar bastante sobre como essas áreas da vida estão arranjadas
a nossa vida. Então, é a casa 10, carreira, a casa 6, as rotinas, hábitos e o nosso trabalho enquanto serviço, e a casa 2, a relação com a geração de recursos, né? Ou seja, o tão afamado dinheiro, né? Então, isso pesa muito para a gente entender, porque se o cara tem tudo torto nessas casas, isso vai complicar ou vai interferir na escolha dele. E aí, às vezes, a gente vai ter pessoas que, eu já tentei uma coisa, mas eu não sei, mas eu encontro tal dificuldade, tal barreira. Nós temos a maior parte das nossas dificuldades e barreiras dentro, né? Então, a profissão é uma escolha, mas é a gente que vai escolher conforme o que nós temos dentro, né? Conforme o que nós conhecemos de nós vamos conseguir escolher uma coisa ou outra, né? A escolha também é condicionada ao tanto que nós nos conhecemos, né? Como diz um velho ditado, cada um dá o que tem, né? Então, para oferecer algo ao mundo, a gente tem que... Depende do quanto, o que a gente tem para dar, né? Ou seja, o quanto que a gente se conhece para oferecer algo de nós. Uma pergunta ali em relação ao meio do céu. O meio do céu ele vai ser sempre na casa 10? Né? Vai estar na casa 10 ou não? Ele pode ser na casa 9 também? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pode ser a dúvida de mais pessoas que nos assistem aqui. O meio do céu, ele é uma convenção acerca da cúspide da casa 10. Ou seja, cada casa tem um ponto inicial que é a cúspide. É como o início, a beirinha, a beiradinha de onde a casa começa. Então, todas as 12 casas têm uma cúspide. Porém, 4 casas possuem uma cúspide especial. São as 4 casas chamadas cardeais, né? Localizadas nos extremos, né? No extremo em cima e embaixo, leste-oeste, né? O norte, sul, leste-oeste. Então, a casa posicionada ao leste, ao nascer do sol, é a casa 1. É onde começa a contagem das casas. E essa é a casa do ascendente. Então, a cúspide da casa 1 é sinônimo de ascendente. É o ponto ascendente. Da mesma forma, a cúspide da casa 10 é sinônimo de meio do céu. Então, existe uma relação direta. O meio do céu é a cúspide da casa 10. Portanto, identificar o meio do céu é identificar um ponto no mapa, assim como o ascendente. Mas este ponto, ele inicia e dá a regra, né, dá a tônica de uma casa, que é a casa 10. Então, existe no sentido do meio do céu uma associação com o sentido da casa 10. Casa 10 é uma área da vida. Mas o ponto do meio do céu está intimamente associado. Não são sinônimos esses significados, mas são sinônimos meio do céu e cúspide da casa 10. Entende? Da mesma forma, ascendente e cúspide da casa 1. São sinônimos. Mas o significado do ascendente é muito próximo do significado da casa 1. Mas a casa 1 é uma área da vida, o ascendente é um ponto. Temos uma pergunta aqui da Helena. Dentro da casa há 2 signos, normalmente às vezes até 3. Devo levar em consideração também esses signos além da cúspide? Boa tarde, boa noite, Helena. Obrigado pela pergunta. Essa é tão boa que vale a pena responder. Isso já foi respondido em algumas outras lives que foram específicos sobre as casas, mas só para não te deixar sem resposta e tu continuar acompanhando aqui o nosso trabalho. A gente tem uma diferença de tamanho entre as casas e os signos. Os signos, eles são 30 graus todos, uma circunferência de 360 graus, dividido em 12 signos iguais. As casas, porém, não. As casas, conforme o sistema de divisão que for utilizado para calcular o mapa em questão, e conforme a latitude e longitude do lugar onde nasceu a pessoa ou onde está sendo calculado esse evento, a divisão vai ser totalmente desigual. Então, quando for maior do que 30 graus, que é bem possível, é possível que dentro desses, vamos supor, 40 graus, caibam
os 40 graus de uma casa, né, caibam 30 graus de um signo e um pedacinho de cada um dos dois do lado. Isso é perfeitamente possível, isso a gente chama de interceptação. Tem o tipo contrário de interceptação, que é quando a largura da casa é um pouco menos que 30, às vezes até 20. Se for 20, ela vai caber toda dentro de um mesmo signo, por vezes. Em outras vezes, vai ser meio a meio. Tá? Então, para responder a tua pergunta, todos esses casos são possíveis, fazem parte da vida real, a gente encontra isso nos mapas que interpreta por aí afora. Cada um vai ter uma interpretação, mas para tu ter a resposta, qual é que é o que puxa a regra? A cúspide de uma casa, independente de todos os casos que eu citei, a cúspide de uma casa, ela sempre vai estar em um signo. Este signo vai dar a tônica para a casa, sempre. Independente se este signo ocupar um pedacinho de uma casa e o restante da casa for ocupado por outro signo, não importa. A tônica de uma casa será dada sempre pelo signo da cúspide dela. Tá? Isso só para tu ter uma resposta sintética. E agora vamos adiante. Espero ter conseguido esclarecer. Se não ficou claro, assiste de novo depois, vai estar gravado, que é assim mesmo. Então, Diogo. Bom, então, além do meio do céu e dessas casas, né, 2, 6 e 10, o que mais que nós podemos avaliar nessa busca, né? Bom, o meio do céu, eu lembrei do Napoleão, não sei o que, tem o mapa do Napoleão, tem o meio do céu bonito, né? Tem o meio do céu exuberante. E as casas 2, 6 e 10 de todos nós, aí a gente lembrou também do mapa do Pierre de Coubertin, né? Foi um dos mapas que a gente analisou, que tinha aspectos importantes na casa 6, era um cara extremamente dedicado ao trabalho, só que o trabalho do Pierre de Coubertin não era uma coisa para juntar para ele, né? Para garantir a sobrevivência. O cara tinha uma noção de trabalho enquanto serviço, era lindo, né? Então o cara tinha uma noção de servir a humanidade. Então isso era algo realmente dele, né? E por essa razão, além desses aspectos, meio do céu e as 3 casas, né, ligadas ao trabalho, a gente tem que observar os 2 regentes planetários que nós temos todos. Que regentes são esses? Vocês que estão aí com o mapa astral de vocês em mãos, deem uma olhada que o ponto de partida de toda a leitura do mapa sempre será o signo do Sol e depois o signo ascendente. Tanto que quem não conhece nada de astrologia, nunca pegou um mapa astral na mão e for falar de alguma coisa, vai perguntar qual é teu signo e qual é teu ascendente. Né? Isso é o que todo mundo sabe. Que começa por aí mesmo. Então, esses 2 signos, como todo signo, possui um planeta regente. Então, nós temos um signo solar, um signo ascendente, um regente do signo solar, que será o nosso primeiro regente, e um regente do signo ascendente, que será o nosso segundo regente. Então, esses 2 planetas são os nossos 2 regentes. E esses 2 regentes vão nos dar informações importantes sobre as nossas habilidades, inclusive profissionais. Então daí que vem o ponto que o Diogo perguntou. O que a gente pode encontrar então, além do meio do céu e das 3 casas, para utilizar na orientação profissional? O regente do signo solar, ele vai ser um valor, é algo que é valioso, importante para o nosso dia a dia. É um valor que está presente o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho Sol na casa 7. Né? O meu regente... o meu Sol é em Leão. O regente do signo de Leão é o Sol. Então, o Sol está na casa 7. Ali eu vou encontrar, no signo de Leão e na casa 7, valores importantes que, para minha vida, inclusive profissional, serão indispensáveis. Quais os valores da casa 7, por exemplo? Estar com as pessoas, partilhar as coisas.
que o que seja bom para mim não seja bom só para mim e sim para os outros. Casa 7, casa dos valores ligados à justiça e à coletividade. Então, quem tem o primeiro regente na casa 7 vai ter valores humanos, valores de grupo, valores gregários, como uma coisa importante. Ele vai ter que trabalhar em algo que o coloque em contato com gente. Então, quem tem Sol, o primeiro regente na casa 7, não vai poder trabalhar em, sei lá, você contador e passar todo dia no escritório fazendo contas dos outros. Não dá. Ou seja, eu tenho que lidar com gente, eu tenho que conversar, eu tenho que ter tempo para conviver. O meu trabalho tem que incluir isso. O meu trabalho não pode ser burocrático. Se eu tenho o primeiro regente na casa 7, por exemplo. E da mesma forma, se o meu primeiro regente está na casa 10, que era o Napoleão, né? Ele vai ter como um valor importante conduzir. Ou seja, que a sua vida, que a sua existência seja útil, seja prática. Ou seja, que a existência dele sirva para a evolução, para a marcha, para a condução do grupo em que ele está fazendo parte. Então, devido ao conjunto de aspectos, esse regente capacita ele para ser um comandante de coisas. Mas não é só o comandante de mandar, é o de conduzir. É diferente. A casa 10 não é só o mando. Às vezes, a condução da casa 10 pode nem ser tão, digamos, autoritária, né? E sim ser uma coisa muito prática, pragmática, né? Estrategista, de conseguir enxergar a necessidade coletiva e comum. Esse que é o negócio. Então, só para dar alguns exemplos do primeiro regente, que é o regente do signo solar. E, em segundo lugar, todos nós temos também um regente do signo ascendente. Então, por exemplo, o meu segundo regente, meu ascendente aquário, meu segundo regente é Urano. E Urano está em Escorpião na 10. Então, estou abrindo os segredos do meu mapa aqui, só para dar um exemplo, né? Não estou pegando agora os exemplos do Napoleão, nem do Pierre de Coubertin, né? Mas se a gente tem, por exemplo, um segundo regente na 10, o segundo regente vai nos indicar o que a gente vai ter facilidade. Quem tem segundo regente na 10 tem facilidade de circular pelas altas rodas, tem facilidade de lidar com todo tipo de pessoa. Por quê? Porque a temática da casa 10, as habilidades da casa 10 são habilidades administrativas. Então, por exemplo, quem tem segundo regente na casa 10 vai ter facilidade de administrar coisas, vai ter facilidade de organizar, de estruturar e de entender a necessidade de cada um que está sob o seu comando ou sob a sua responsabilidade. Quem tem segundo regente na casa 10 vai ter facilidade de se responsabilizar por processos, em especial processos coletivos. Só para dar um exemplo. Agora eu tenho aqui um outro exemplo que é do Saint-Exupéry. Outro mapa memorável que quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma espiada ali nos nossos arquivos do Instagram. Nós temos no mapa do Pierre de Coubertin o Sol em Câncer, portanto o primeiro regente é a Lua. E o ascendente em Virgem, que, portanto, o segundo regente Mercúrio. Então, os dois regentes do Saint-Exupéry, Lua e Mercúrio, estão em conjunção. Então, essa conjunção é muito poderosa. Por quê? Porque tu pega aquilo que é o valor primordial para a pessoa e aquilo que ela tem facilidade e habilidade e estão juntos. Então isso dá uma grande destreza, isso dá um brilho e dá uma facilidade para o cara encontrar facilmente, ser bem sucedido nas coisas que ele faz, né? Ele vai conseguir ter habilidades múltiplas e vai conseguir ser bem sucedido literalmente, né? Nos seus empreendimentos, né? E vai conseguir tocar as pessoas, vai conseguir fazer muita coisa, né?
Então é um cara que, com a sua sensibilidade de canceriano, conseguiu tocar o coração de milhões, de maneira inteligente, ascendente em virgem, né? Que nem o do Walt Disney, né? Ascendente em virgem, o segundo regente é Mercúrio, o cara tem facilidade com as ideias, com as letras, com a comunicação, com Mercúrio, né? É a facilidade do cara, né? Então, o Walt Disney tinha uma facilidade com desenho, com transmitir ideias, né? Essa foi a sua habilidade, né? E o Saint-Exupéry em escrever e transmitir sentimentos através dos seus personagens e dos seus escritos, que é o Mercúrio em conjunção com a Lua, né? Esses são os dois regentes. Então, é assim que a gente vai decifrando, né, os meandros profissionais de cada um. Bom, eu, como segundo regente Urano, eu tenho facilidade com astrologia, né? Meu segundo regente é Urano, que é o deus do céu, né? E ele está na casa do trabalho, que é a casa 10. Logo, eu tinha que trabalhar com astrologia. Óbvio que eu estou sintetizando, mas é por aí, né? Então é... Esses regentes nós vamos avaliar, falou das casas, né? Identificar em que casa eles estão, mas os signos também vão ter uma relevância, né? Então, se eu tenho, meu primeiro regente está na casa 7, o primeiro regente tá aqui. Nesse caso aqui não, digamos, não está ouvindo? Muito baixo e cortado. Está ouvindo agora? Melhorou um pouco. Deixa eu tirar o fone, vamos ver. Melhorou mais. Melhorou mais. Ah, tá. Então, por exemplo, né? Até assim, eu vou falar, antes de puxar isso, eu vou trazer outra dúvida, né? Só uma então, coisa, melhorou 100%. Acho que é o fone, então. Então, vamos pegar um exemplo, né, disso. Uma pessoa que ela é Áries com um ascendente em Peixes. Tá? E daí a gente vai avaliar os regentes, né? Então, Áries vai ser Marte, né? E vai ver onde está o Marte no mapa. E Peixes seria Netuno, né? Então, ver onde Netuno, em qual casa Netuno está. Né? Então, a gente está vendo em relação às casas. Aí, além disso, a gente vai ver em relação ao signo que está, né? Então, essa pessoa que é ariana, o meu Marte está na casa tal, casa 3, né? E Marte está em Escorpião. Então, daí a gente teria que avaliar teria que ter essa outra avaliação junto, né? Nesse sentido. Sempre, sempre. O que significa o planeta? Ele vai ter, quando é um regente, ele vai ter um duplo sentido. Primeiro, ele como planeta. Ou seja, Marte é Marte. Marte é a vitalidade, a força, a agressividade, é o ímpeto, é a capacidade de conquistar as coisas. Isso é Marte. Agora, se o Marte é um dos regentes, seja o primeiro ou o segundo, ele além de ser o Marte, ele também é um regente. Então tu tem que saber que, se for o segundo regente, bom, ele vai ser vai representar uma facilidade, né? Então isso para a escolha profissional tem que ser levado em conta, né? O cara que tem segundo regente em Marte, bom, o cara tem que trabalhar alguma coisa que ele se desafie, que seja esforçado. Por quê? Não é que ele goste, é que ele precisa para se manter saudável, né? Então tem que ter um esforço, tem que ter um desafio, tem que ter uma dificuldade. Não pode ser muita moleza, porque o cara vai transformar aquela energia de Marte em ansiedade, né? Por exemplo. Agora, esse regente, então, primeiro, enquanto Marte, segundo, enquanto signo em que está, né? Então, Marte em tal signo, e terceiro, em que casa. Então, como sempre, a gente tem que juntar essas três coisas. E daí, daí a gente vai avaliar. A pessoa, então, tem Sol em Áries, né? E o regente dela é Marte. Daí, então, Marte está, nesse caso, né? Inventei, né? Está na casa 13 em Escorpião. Né? O ascendente em Peixes, né? Ver onde está o Netuno, né? Na casa 10 em Libra. Né? Vai se avaliar assim. Então, até acho que pegando aqui o que a Adriana colocou, né? Então, Marte no regente dos 13, no caso, o que é ariano, com ascendente em Áries, com a Lua em Áries. A gente vai usar só o ascendente e o signo solar, né?
Mas a dúvida que eu tenho em relação nesse ponto, às vezes eu não consigo nem explicar direito, tipo, como é que é a dúvida. Por exemplo, a gente vai avaliar, então, nesse caso, o signo solar ser igual ao signo ascendente. Não estou entendendo, Diogo. Tá ouvindo? Agora melhorou. Esse negócio tá assim. Então, o signo solar ser igual ao signo ascendente, né? A pessoa tem Áries, ascendente em Áries, né? O touro, ascendente em touro, tudo mais. E daí vai se pegar o planeta regente deles, né, e vai fazer tudo. Não estou Mas, ouvindo, Diogo. Não estou entendendo. Ares com ascendente em Ares, depois embolou. né? Tá ouvindo? Consegue Agora ouvir? sim. Uhum. Tá, então tá. Então, beleza. Então tem essa configuração, né? Mas, no caso, a minha dúvida é no caso de Leão, né? O signo de Leão. Então, Uhum. você vai pegar o signo de Leão, né? Vai avaliar qual o regente do signo solar. O próprio Sol, né? Então, nesse caso, vai avaliar apenas a casa, porque o Sol já tá em Leão, né? Sim. E o ascendente em Leão também, vai avaliar qual que é o regente do ascendente, né? É o mesmo Sol, Eu né? também. É. E ele está em Leão também, né? Então, é isso que eu quero, é que eu penso, né? Que a pessoa, se eu sou Áries, com ascendente em Áries, eu tenho o mesmo Marte, né? No signo solar e nos dois regentes, né? Mas a posição do Sol está em Áries, né? Uhum. No caso do Leão, é o signo solar em Leão e os dois regentes também em Leão, né? Uhum. O Leão com ascendente em Leão é um caso meio especial, porque os regentes são o próprio Sol em ambos os pontos, né? Então é realmente um. Se fala que o Leão com ascendente em Leão ele é 4 vezes Leão, né? Porque é Leão pelo Sol, pelo ascendente, pelo regente do Sol, pelo regente do ascendente. Então é um caso especial mesmo, né? Então a relação que a pessoa tem com sigo própria, né? Toda a questão do ego, todas as questões que o Sol representa, que não são apenas o ego, as questões sociais, as questões de fogo, as questões de iniciativa, são todas muito presentes, tanto no comportamento quanto nas possibilidades profissionais também. Né? Então é uma vocação, e é aquela coisa, tudo são possibilidades. Né? A Sim. pessoa pode utilizá-las de uma forma ou de outra e torná-las realidade de uma forma ou de outra. Né? Então não é uma promessa, né? Nem todo mundo que tem um mapa assim vai ser o Napoleão. Né? Então, até porque o Napoleão não tinha tanto foco em um leão assim, né? Imagina. Então, na verdade, para ser o Napoleão nem precisa tanto. Precisa aproveitar de uma maneira muito intensa os recursos do seu mapa. Aí sim, mas sim, o leão com leão é 4 vezes leão. Sim. Para mim sempre gerou essa dúvida, essa relação, porque, né, como o próprio Sol é o regente do signo, né, ele gera uma certa confusão nessa ali, mas enfim, é só uma colocação. Bom, além desses, né, Diogo, a gente tem outros pontos que também a gente ainda pode falar dos planetas, né, dos 5 primeiros planetas, os 3 pessoais e os 2 sociais, como um complemento para entender em qualquer profissão como que a pessoa vai atuar, né? Ou seja, como vai ser. Os planetas eles são os reflexos dos pontos específicos da nossa personalidade. Então, para entender como que esse profissional vai atuar, a gente também olha os planetas. Né? Mas aí já seria conteúdo para várias lives. Como o horário está apertado aqui e a bateria também está bem no finzinho, então a gente vai encerrando por hoje, sendo que vamos ter outras oportunidades de todos esses aspectos voltar a analisar sob outros ângulos também. Né? E trazer de todas as maneiras possíveis a visão clara de como que o conhecimento do mapa astral e da astrologia em geral pode nos esclarecer acerca da vocação e da profissão. Tá? Então acho que era isso. É isso aí, então tá.
Gente, até a próxima, até o próximo episódio do Nó do Norte. E um excelente fim de semana para todos. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Continue enviando as suas perguntas e a gente todo dia vai ter um espaço para poder respondê-las. Tá? Para que todos encontrem a sua vocação e sejam felizes. Isso aí. Então tá certo, até mais então. Até mais, um grande abraço, bom fim de semana e até a próxima. Até mais. Tchau.